Bom dia, igreja abençoada, igreja amada, abençoada, eleita, igreja santa, igreja ataviada de branco, a igreja que Deus chamou para o seu santo propósito, de buscar almas, de evangelizar, de sermos transformados de glória em glória, até ser dia perfeito. O Deus Todo-Poderoso que nos amou com amor eterno, que nos atraiu pelos seus laços de amor, porque a nossa salvação não depende de nós, porque uma vez mortos em delitos e pecados, nós não tínhamos condição nenhuma de querer ser de Deus ou não. Estávamos mortos, e morto não tem vontade própria. O próprio Deus nos atraiu para Ele. Ele olhou para você e para mim e falou: meu filho amado, venha. Eu te resgatei do mundo das trevas, da escuridão eterna, das carrancas do mal, e te trouxe por um lugar de luz sublime e majestoso, e nos colocou assentados em regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode se imaginar num lugar desse? Você pode se imaginar com toda a autoridade e poder que Deus te deu e sentou e te assentou em lugares altos, sublimes, celestiais, juntamente com Ele? Então pratiquemos obras dignas deste poder, desta obra gloriosa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aplaudam a Deus, glorifique a Deus com a tua vida. Deus te chamou para adorá-lo, em o nome de Jesus. Glória a Deus. O tema do nosso culto hoje é: prepare-se para o juízo final. Você pode estar aí dentro de você: mas eu não vim para a igreja hoje para ouvir isso. Eu preciso ouvir uma palavra de prosperidade. Eu preciso ouvir uma palavra que amanhã eu vou ter um dinheiro na minha conta. Mas eu te digo que tudo isso já foi providenciado por Deus. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos nos perseguem. Nós não vamos atrás de bênção. É a bênção que vem atrás da gente. Está escrito. Então, para isso, nós devemos ser transformados de glória em glória, até ser dia perfeito, e crendo no sobrenatural, buscando as coisas do alto, da onde Cristo vive. Então, isso é bom e agradável diante de Deus. Então, Apocalipse 20, de 1 a 15, vamos acompanhar a leitura da palavra. Então, observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos e foi entregue ao poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal da testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra.
Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos da cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e dia pelos séculos dos séculos. Em seguida observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, engrandecemos o teu nome, o teu poder, Senhor. E pedimos, ó Deus, que ilumine os nossos olhos, os olhos do nosso coração. Pai, dai-nos entendimento da tua palavra, que pelo Espírito possamos compreender, Pai, a tua palavra, para que vivamos para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus, a igreja diga amém, amém e amém. Este é o capítulo mais polêmico de Apocalipse. Então nós vamos ver algumas visões divergentes sobre o milênio. O pré-milenista é o milênio de Apocalipse 20, que sucede cronologicamente a segunda vinda de Cristo, descrita no capítulo 19. Então, os pré-milenistas, eles acreditam em um período de 1000 anos reais, tangíveis. Eles acreditam que virão os 1000 anos na Terra. E que aí passaremos 1000 anos de paz, de tranquilidade, de prosperidade. E os amilenistas, é o capítulo 20, é o início de outra sessão paralela e não de sucessão cronológica do capítulo 19. Eles acreditam que o tempo de 1000 anos já começou com a primeira vinda de Cristo. E é assim que eu acredito também. Esses 1000 anos já começaram desde a primeira vinda de Jesus. E eles estão chegando ao fim. Mas nós vamos falar disso com a leitura da Bíblia. Nós vamos falar agora da prisão de Satanás, que no Apocalipse 20, de 1 a 3, fala assim: então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Quer dizer que ele já está lá, preso. Não é? Então lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O que significa a prisão de Satanás? Segundo Apocalipse, podemos concluir que o poço do abismo tem uma tampa, não é? Apocalipse 9:1 fala assim: então o quinto
anjo soou a trombeta e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue a chave do poço do abismo. E que pode também ser aberta. Apocalipse 9:2 diz: assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram como a fuligem que saía do abismo. Então ela também pode ser fechada. Apocalipse 20:3 diz assim: lançou-o no abismo onde fechou, e selada, e pôs um selo sobre ele para que não enganasse mais as nações. João, ele vê que o anjo tem a chave do abismo e uma grande corrente. Apocalipse 21, ele fala: então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Diz que ele prendeu Satanás por 1000 anos e que o fechou no abismo até completarem os 1000 anos. Então, Satanás foi preso na primeira vinda do Senhor. Isso tudo, chave, corrente, tampa, tudo isso é simbolismo. Um espírito, vamos pensar, um espírito não pode ser amarrado com correntes. Pode? Não pode. Então, tudo isso é um simbolismo. Prendeu, fechou e selou. São termos que denotam a limitação do seu poder. Satanás está limitado em sua ação de 3 formas. Ele está algemado de algemas, de chave e de selo. Como é isso? Nem no próprio abismo, nem sobre a terra, nem no céu, ele tem poder para agir livremente. Satanás só pode ir até onde Deus permite. Jó 1:12 fala assim: então o Senhor declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas, olha o que Deus determina: não estenda a tua mão contra a pessoa dele. Jó 2:6. Então o Senhor declarou a Satanás: eis que meu servo está entregue em tuas mãos. Contudo, poupa-lhe a vida. Ele está mantido sob freio. Então, quando nós oramos e pedimos a Deus: Senhor, não permita que saia a ordem do inferno contra as nossas vidas. O inferno só age se Deus permitir. É Deus quem concede. Ele não tem poder contra nossas vidas. Então, aí é que entra a obediência do povo de Deus. Aí que entra uma vida de santidade. Aí que entra uma vida de se colocar na brecha. Porque, na verdade, Satanás não faz nada com a nossa vida sem que você e eu deixemos uma brecha. Então, bate lá o sininho. Não é? Ele não tem poder sobre a tua vida, nem a minha vida. Ele só age se houver essa brecha com a permissão de Deus. O que significa que Satanás não pode mais enganar as nações? A prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda e não com a segunda vinda do nosso Deus. Então, vários textos bíblicos comprovam isso. Eu vou falar, mas eu não coloquei.
Em Mateus 12, 29 fala disso. Se depois você quiser, eu vou te dar os versículos. Lucas 10, 17 ao 18. João 12, 31 e 32. Colossenses 2, 15. Hebreus 2, 14. Mas tem um que eu coloquei. 1 de João 3, 8 diz: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o que aconteceu? O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ainda ele afirma: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, esse milênio, ele começa desde a primeira vinda de Cristo. E aí, em Apocalipse, mas não coloquei, 12, de 5 ao 17, ela se confirma que a expulsão de Satanás foi o resultado da coroa de Cristo. Então, Cristo foi coroado. Ele é o Rei da Glória. E o milênio começou lá. Então, resta-nos muito pouco tempo. Resta-nos muito pouco tempo para nos alinhar segundo a palavra de Deus. Resta-nos pouquíssimo tempo para que vivamos o sobrenatural de Deus e que o inimigo não possa ter mais vantagem alguma sobre nossa vida. Resta-nos muito pouco tempo para evangelizarmos nossa família, para deixarmos de sermos egoístas, de pensar somente em nós, para que essa salvação se estenda, porque você é ministro da graça de Deus, você é embaixador da graça de Deus, você é chamado para proclamar o reino de Deus, e isso nós temos bem pouco tempo. Porque esse milênio já vem, é um fator figurativo. Então, assim, a amarração de Satanás começou na primeira vinda de Cristo. E isso é provavelmente o que significa Apocalipse 20, versículo 2, que diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então ele está preso desde a primeira vinda de Cristo. E está dizendo aqui que ele está preso, que vai ficar por 1000 anos, amarrou por 1000 anos. Se nós formos contar cronologicamente o tempo que Jesus veio, então os 1000 anos já passaram. Não é? Então o diabo, ele não está atado em todo sentido e sua influência não está destruída completamente. Pelo contrário, dentro da esfera em que se lhe permite exercer sua influência para o mal, ele brama furiosamente. Aí está o papel da igreja, de se levantar como um exército, porque o poder sobrenatural na terra, a autoridade, o governo é a igreja. Então, quando você andar por aí, você entenda que você é de Deus e que você não é uma pessoa insignificante, não. O poder dos poderes mora dentro de você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, se nada vai bem na sua vida, nada vai bem na sua casa, eu estou passando isso em cima do culto, que estou dando assim, tirando um pouquinho do texto. Se não vai nada bem na sua casa, se os seus filhos não andam da forma que você quer, se o marido não anda, se a mulher não anda, olhe, meus irmãos, permaneça você firme no Senhor, porque de repente Deus age. Glória a Deus. De repente Deus age. Ah, mas Deus está demorando. O dono do tempo é Ele.
Nada vai sair ao contrário da palavra dele e da promessa dele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, certamente cumprirá. Ah, pastora, mas eu já nem sei mais como orar. Oh. Eu já nem sei mais como orar. Sabe sim, continua orando. Continua orando. Porque o filho rebelde, que tem uma mãe que ora, ele é mais que vencedor. Porque uma mãe que ora, diferente da situação, das circunstâncias, da maneira que eles andam, e que você ora por ele. Ore por ele. Não canse de orar. Joga o teu eu no lixo. Jogue a sua indignação no lixo e vá para o joelho, porque o filho que a mãe ora, ele é mais que vencedor. Ele não sabe, mas ele é mais que vencedor. E por causa da sua oração, por causa do seu clamor, por causa da sua intercessão, Cristo olha para ele, tira ele das garras, das carrancas do diabo. Não é isso que você quer? Então não desista de orar por ele. Se ele trilha caminho do homossexualismo, lesbianismo e do álcool, seja lá o que for, eu digo para vocês, Cristo tem poder. Ele tem poder para salvar. Ele tira. Não se canse de orar. Se seu filho anda lá na feitiçaria, no engano, Deus tira das carrancas do maligno. Deus tira. Porque não tem nada, absolutamente nada maior do que Deus. Não tem. Não existe. Agora, a tua mente pode ser o teu inimigo. Porque ele depende das suas orações. Ah, não está nem aí, fica lá bebendo, fumando, entra lá na feitiçaria, adora Satanás e fala que eu sou cafona, careta, que eu fico com a Bíblia na mão, que não vê um sorriso no meu rosto. Por quê? Porque você está entristecido pela ação do mal que acontece na vida dele. Mas você pode tomar. Olha, quando nós éramos do mundo, nós éramos o quê? Nós estávamos sempre com o narizinho em pé. Nós éramos corajosos para peitar situações. Aí nos convertemos e ficamos covardes? Como é que é isso? É agora. É nesse momento. É que você tem que orar, porque o teu Deus tem olhos como chama de fogo. Ele não é qualquer Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele abre porta onde não existe. Ele te abençoa a hora que você clama. Ele liberta teu filho, liberta você de você mesmo. Porque a maioria das vezes, o nosso inimigo somos nós mesmos, que nos colocamos em situações muito difíceis, que dá ousadia como inimigo lançar suas setas venenosas. Família é uma instituição de Deus. Então, ore pela tua família e não desista dela. Não desista. Então, vamos lá. O que significa o pouco tempo em que Satanás será solto depois do milênio? Esse pouco tempo retrata o mesmo período da grande tribulação. A apostasia e o reinado do anticristo. Esse é o tempo que antecede a segunda vinda de Cristo, tudo ao mesmo tempo. O que significam os 1000 anos durante os quais Satanás é preso? Este capítulo usa várias figuras simbólicas: o abismo, a corrente, a prisão e também o milênio. O número 1000, ele sugere um período de completude. É para se completar. Ele foi,
mas ele vai voltar. É um período inteiro. 1000 anos é o tempo que vai da primeira vinda de Cristo até o tempo da grande tribulação, da apostasia, do aparecimento do homem da iniquidade, do período chamado pouco tempo de Satanás, que precede, quer dizer que isso tudo vai acontecer primeiro, e aí precede a segunda vinda de Cristo. Então, nós sabemos que isso está próximo. Que nós já não temos mais muito tempo para perder com... Eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter para emprestar e não pedir emprestado, eu tenho que ter não sei o quê, eu tenho que ter. E aí você não cresce em Jesus Cristo? Cadê sua autoridade e poder para ver os espíritos do mal se submeter à tua voz? Não terá. Cadê a sua autoridade de quando você pensa alguma coisa que não cabe dentro da Bíblia Sagrada para você dominar? E falar, não, a Bíblia não fala isso. Parei por aqui. Não interessa essa coisa, essa ganância que o mundo está vivendo, de só querer ter. Jesus está voltando. E nós não levaremos nada daqui. Absolutamente nada. A nossa idade também chega. E é tempo de amadurecimento. É o período em que Cristo está reinando. Cristo está reinando até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. E podemos chegar à conclusão que este período de 1000 anos se estende desde a primeira vinda de Cristo até muito pouco tempo antes da segunda. Nós não temos mais muito tempo. Jesus está voltando. O reinado dos salvos nos céus. Nós estamos lendo por aí que a terra, que Cristo, que vamos reinar, que vamos ficar aqui na terra. Reinado dos salvos com Cristo no céu. Apocalipse 24 e 6 diz: olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo 1000 anos, entretanto os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Isso é no céu. Esse reinado não é na terra, mas é no céu. Não, pode deixar, eu ia pedir para você voltar no 4, mas deixa. Jesus está nos céus e não na terra, e as almas estão reinando com ele. Filipenses 1:23 fala assim: sinto-me conclamado pelos dois lados. Isso é Paulo falando. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. 2 de Coríntios 5:8. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes deste corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Tem nada com a terra, é com o céu. E a derrota final de Satanás. Apocalipse 20, 7 ao 10 diz: quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão no 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra.
Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, a igreja. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo, que arde como enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Esses serão o julgamento dos mortos. A derrota dos inimigos de Deus será repentina e completa. Apocalipse 20, do 9 ao 10, fala: então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Irmãos, eles serão atormentados, e os que não se acharem inscritos no livro da vida, juntamente com eles. Quando nós nos convertemos, nós não nos convertemos para viver de qualquer maneira. Absolutamente não. Nós somos de Cristo, para Cristo e por Cristo. A derrota de Satanás será o ápice da vitória de Cristo. 20:10 diz. Ah, não, é onde eu já li mesmo. Tá bom, deixa. O juízo final. Voltou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Olha a derrota dele. Olha a derrota dele. Ele foi expulso e lançado por fogo, por lago de fogo, com enxofre. Ele, a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados. Todo dia. Todo dia. Todos os dias. O juízo final, há vários pontos dignos de ser destacado aqui. Mas o juízo final, no 20, de 11 a 15, fala: em seguida observei um grande trono, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jazia nele, e a morte, o Hades, a própria morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Quer dizer que esse lago de fogo é pior do que o próprio inferno. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida e foi lançado no lago de fogo. O que nós podemos destacar aqui? Que Cristo assenta-se no trono como juiz. Eu vou citar os versículos, mas eu não coloquei aqui. Isso está no capítulo 20, do versículo 11. Os mortos ressuscitarão para o julgamento. Capítulo 20, do 12 ao 14. Os mortos serão julgados segundo as suas obras. Capítulo 20, versículo 12.
O critério para a salvação não são as obras, mas a graça. E isso está no versículo 15, que o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, amados. Porque eu não recebo outra coisa na minha vida, não. E eu espero que você também não. Pratique obras dignas de filho de Deus. Pratique. A própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Os tormentos dos inimigos de Deus e dos ímpios serão eternos. Eternos. Não cessa, não há piedade. Vai acabar. Então mantenha a sua vida em linha com a palavra. Ande de acordo com a palavra de Deus. Esforça-te em ser filho de Deus, a imagem e a semelhança dele. Porque nós seremos julgados pelas nossas obras. Conclusão. Você está preparado para o dia do juízo hoje? De que lado você estará naquele tremendo dia? Você está seguro debaixo do sangue do Cordeiro? Ou ainda está sobre o peso e condenação dos seus pecados? Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Eu tinha várias outras coisas para a gente, assim, entender, mergulhar na palavra sobre esse assunto, mas ele é tão longo, que nós iríamos ficar aqui o domingo todo. Então, eu dei assim um resumo, mas assim que der, eu volto com esse assunto de uma outra maneira. É importante a igreja entender que a vida espiritual nunca foi, nem nunca será um parque de diversões. Nunca foi, nem nunca será. Não podemos levar a nossa vida espiritual de qualquer maneira. Não é como dizem por aí, deixa a vida me levar. De jeito nenhum. Deixa Cristo nos levar. Esse é o padrão da igreja. Eu poderia estar pregando aquilo que você deseja, mas eu preciso pregar aquilo que você precisa ouvir para um desenrolar, uma caminhada com Jesus vitoriosamente. Amém? Então feche teus olhos. Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te glorificamos, exaltamos, bendizemos, adoramos o teu santo nome. A tua palavra foi pregada. Senhor, queremos andar na luz da tua palavra, ser testemunho vivo de Jesus na face da terra. Que possamos, ó Deus, ser impactados pelo teu Santo Espírito, levados pelo vento do teu Espírito, Senhor, para dar bom testemunho das suas obras, as suas obras insondáveis, obras maravilhosas, Senhor, que tu mesmo preparou de antemão para que vivêssemos ela, Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos atos, nossa caminhada, sejam atos e caminhada dignos de filhos de Deus, para a tua glória e para o teu louvor. E que esta semana, Senhor, possamos refletir Jesus em todo o tempo, para quem quiser, para quem chegar até nós. Em o nome de Jesus, para a glória do teu nome. Levante a tua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que se prepara para o grande dia, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus.
para a glória de Jesus, nosso Deus Pai. Amém.